Êxodo capítulo 20. Esse capítulo é maravilhoso. Nós vamos ter aqui Deus dando os 10 mandamentos da lei e também a lei quanto ao altar do Senhor, como adorá-lo, né? E logo aqui no início, no primeiro versículo, já diz assim: E Deus falou todas estas palavras. Quem que falou? Foi Deus. E ele disse assim: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito e da casa da escravidão. No versículo 3, ele já vai começar a falar o primeiro mandamento, mas primeiro ele está dizendo assim: Eu estou falando essas coisas. E depois ele o quê? Ele mostra quem ele é. Eu sou Yahvé. Olha, a palavra Yahvé é W-A-H-Y-E-H. Na realidade, não existe essas vogais que eu falei. Foi colocada essas vogais para a gente conseguir pronunciar. Porque o nome do Senhor, o judeu não sabe nem pronunciar, porque não existe vogais. E até depois de um certo tempo, só quem poderia falar era o sumo sacerdote no dia da expiação, que mais à frente nós vamos ver. E depois não foi mais falado, então se perdeu a forma como se pronuncia. De tão assim, tanta reverência e honra tem ao nome do Senhor. Então foi colocada essas duas vogais para se poder pronunciar. E se você observar aí na sua Bíblia, aqui no Velho Testamento, toda vez que a palavra Senhor está citada, ela está em caixa alta, porque simbolizando que o nome de Deus. Então, aqui com a Bíblia que eu estou, diz assim: Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, veja só, o Senhor está falando quem ele é e o que ele faz. E ele quer dizer aqui o seguinte, que ele não vai permitir que nenhum outro ocupe o nosso coração. Então, é tudo, nós vamos ver os 4 primeiros versículos, vai ser a respeito do nosso relacionamento com Deus, para que o nosso coração sempre esteja ocupado por Deus, o nosso Deus verdadeiro e único. Então, aqui o versículo 3 diz: Não terá outros deuses além de mim. Não terá outros deuses além de mim. Porque muitas pessoas, muitas vezes, adoram Deus, amam a Deus, mas tem outros deuses junto a Deus. Então, colocam Deus como é o maior e os outros deuses menor. Não existe outro Deus além de Deus. Então, ele está deixando claro isso. Ele está falando assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Porque, principalmente aqui no Velho Testamento, as pessoas adoravam muito aquilo que elas não entendiam, como o sol, a lua, as estrelas. Então, elas acreditavam que para cada estação de ano tinha um deus para ter a fertilidade, para ter uma boa colheita. E hoje, como que se apresentam os deuses para nós, né? Nós estamos na era da tecnologia, na era da informação, na era do conhecimento. Então, os deuses, eles se mudaram de figura para essa geração que nós estamos hoje. Então, aquilo que ocupa o nosso coração, que hoje se ocupa muito por forma o quê? De status, de fama, de recursos financeiros, de posses e alguns de conhecimento. Então, várias outras coisas. Então, se isso ocupar o nosso coração em primeiro lugar, também se torna um Deus para nós. Porque olha o que diz o versículo 5: Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Então, o que muitas vezes nós estamos prostrando-se diante da nossa vida? A quem nós estamos servindo durante o nosso viver, né? E aí ele diz assim: Portanto, eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, sou um Deus cuidadoso, sou um Deus que cuida de ti, que puno a iniquidade sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós vamos ver aqui
em Tiago, deixa eu abrir aqui em Tiago, se você também puder ver aí na sua Bíblia, Tiago 4, de 4 a 5, diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então veja só, diz aqui, eu supondo que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito. Então o Espírito, o Senhor, ele zela por nós, ele tem ciúme de nós. E quando nós buscamos essas outras coisas, nós estamos o quê? Dizendo que nós odiamos. A palavra aqui na minha Bíblia tá. E a quarta geração dos que me odeiam. Então, quando a gente tem amizade com o mundo, nós estamos declarando a Deus que nós o odiamos, mas que também age com amor. Ele age com amor, desde que nós o que realmente nos aproximemos e vivemos na presença do Senhor. Olha o versículo 7, o que diz: Não pronunciarás em vão o nome de Deus, o nome do Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Olha, muitas vezes a gente fala, é falar em vão o nome de Deus, é muito mais do que isso, é não ter reverência no coração. Hoje, várias pessoas querem colocar em descrédito a Bíblia. Muitas vezes não conhece nada da palavra de Deus e que pegam uma parte da Bíblia e querem colocar em descrédito, principalmente hoje dentro da área do conhecimento, dentro da área das universidades, porque eles acreditam que o conhecimento humano é suficiente para dar satisfação e vida ao homem, né? Então eles querem colocar em descrédito a palavra de Deus, colocam o nome do Senhor em piadas, em frases debochadas, né? Que o Senhor guarde o nosso coração. E aqui também fala, não pronunciarás em vão o nome do Senhor, e porque o Senhor não vai deixar impune a pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Olha, aqui também a gente vê uma parte aqui de testemunho, né? Então, quando nós somos chamados de cristão, nós estamos levando dentro de nós a palavra cristão, nós estamos levando o nome de Cristo. Que cristão quer dizer Cristo, aqueles que seguem Cristo. Então, se eu tenho um proceder inadequado, eu estou tendo o quê? Eu estou falando que o nome de Cristo em mim é em vão. Então, também temos que olhar para o nosso testemunho. E como os homens na terra veem nosso testemunho? Os homens na terra veem o nosso testemunho mediante o nosso caráter, mediante o nosso proceder. Vocês já ouviram falar? Ah, aquela pessoa fala que é cristã, ó, mas é cristã e faz isso, 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 aquilo. Porque é dessa forma que a régua, a medida das pessoas são. E realmente o Senhor quer o quê? Transformar o nosso caráter, né? E aqui o versículo 8 diz: Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizará todos os teus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana, o sabá, sábado, consagrado a Deus, a teu Deus, Yahvé. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiverem morando em tuas cidades. Aquele que todos que tiverem sob responsabilidade aqui de uma pessoa deveria guardar o sábado, que fosse judeu. Portanto, o Senhor diz: em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Quando o Senhor criou o mundo, no sétimo dia ele descansou, ele olhou para a sua obra e ele se satisfez e descansou. Então, aqui, olha, nós temos vários ensinamentos aqui. Que, primeiro, o verdadeiro descanso é o Senhor. Hoje nós sabemos que o descanso é Cristo. Segundo, que o Senhor pede o quê? Para o nosso corpo físico também descansar. E todos aqueles ao nosso redor. E o terceiro e mais importante, consagrar esse tempo para o Senhor. Hoje o Senhor tem falado para a gente consagrar um tempo para Ele.
Então, nós vimos até agora, né, que esses primeiros versículos que nós falamos, não terás outros deuses diante de mim, diante de Deus, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para santificar. Então, nós falamos o quê? Dos 4 primeiros mandamentos. Esses 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados com o quê? Estão relacionados com Deus, é um relacionamento com Deus. Então, aqui nós vemos na palavra de Deus o que? Nós vamos ver nos 10 mandamentos que fala sobre relacionamento. O primeiro relacionamento é o relacionamento com Deus. E agora, do versículo 5 em diante, nós vamos ver o relacionamento com os homens. E vocês lembram lá no Novo Testamento, quando perguntaram para Jesus quais eram os mandamentos? E o Senhor respondeu, se vocês quiserem depois consultar, está em Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, você vê, esses 4 primeiros mandamentos está referido a isso. E agora os outros 6 mandamentos é relacionamento com os homens, é o nosso relacionamento com as pessoas. E o que diz o Senhor Jesus sobre isso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja só, o relacionamento é com Deus e com o nosso próximo. E é interessante, se vocês darem uma olhada lá em Lucas 10, aí depois pergunta assim, a pessoa pergunta, quem é meu próximo? E sabe o que o Senhor vai responder? A parábola do bom samaritano. Vai responder sobre isso. É muito rico. Então, quem era o próximo dele? Vamos dar continuidade aqui então ao 5º mandamento. O 5º mandamento começa a falar o quê? Honra teu pai e tua mãe. Não está falando, olha, honra teu pai e tua mãe se ele for assim, assado, assado. Não está falando isso. Está falando o quê? Honra teu pai e tua mãe. E é um mandamento com promessa, a fim de que venhas a ter vida longa na terra. E o teu Deus te dá, que o teu Deus te dá. É muito importante aqui, porque se nós não honrarmos os nossos pais que nós vemos, como nós vamos honrar a Deus que nós não vemos, né? E o que? É quem veio primeiro. Por meio dos nossos pais, nós viemos à vida. Nós fomos permitidos por Deus a vir à vida. Então, é que nós não estamos aqui, ninguém está aqui por acidente. Houve um projeto de Deus. E houve um projeto de Deus para nós nascermos de determinado pai e de determinada mãe. Ó Senhor Jesus, e aqui nós vamos para o 6º mandamento, não matarás. É interessante ver aqui que lá muitas vezes está escrito não assassinarás, porque o que aqui quer dizer? Nós vamos ver que aqui quer dizer assim, não matarás, porque as pessoas matam por coisas fúteis, simplesmente vão querer as coisas dos outros, planeja matar outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver depois, seguindo aqui, quando o Senhor está dando a lei ao povo, que vai ter também o quê? A lei, o quê? Que quando alguém matar alguém, ele também deve morrer. Então, nós vamos ver aqui uma parte que é onde foi dada a lei da parte da morte aqui, de matar, como uma forma das pessoas o que terem receios de fazer mal para o outro, para bloquear fazer o mal para o outro. Mas depois nós vamos falar mais sobre isso quando vier essa parte, tá? Não adulterarás. Olha uma coisa aqui, o que o Senhor estava fazendo aqui com o povo de Israel? Estava fazendo uma aliança. Estava fazendo um voto de casamento, uma aliança, porque o Senhor estava escolhendo o quê? O povo de Israel para ser o quê? Nação eleita dele, propriedade peculiar dele. Então o Senhor estava fazendo uma aliança, um voto ali. E aqui tem o quê? Essa aliança é um cerimonial. É como se fosse um contrato conosco, né? Que foi com Israel e hoje é com aqueles que aceitam o Senhor Jesus. Então,
Até Paulo fala sobre o casamento no Novo Testamento, mas Paulo fala que é um grande mistério. Sabe por quê? É o mistério de Cristo e a igreja. E aqui o Senhor está fazendo o quê? Uma aliança entre ele e o povo de Israel. E quando o Senhor põe aqui não adulterarás, é a gente olhar para todos os 4 versículos que estão acima, os 4 mandamentos que estão acima. Porque não é só assim, no casamento, o homem ou a mulher ter uma outra pessoa, mas aquilo também de pornografia. Antigamente, muitas vezes a pessoa guardava a foto do ex na carteira, mesmo já estando casado, alguma coisa. Isso também é o coração ligado às outras coisas. Hoje a gente tem a rede social, né? Que aí fica vendo a timeline da outra pessoa, tudo. Então a gente tem que sempre consultar o nosso coração, né? Aí o próximo mandamento diz: não furtarás. Então muitas vezes a gente fala: não, não furto, mas hoje se a gente for ver, existe a pirataria, existe o plágio. Ainda mais assim, eu trabalho um pouco com conteúdo digital e a gente vê muito plágio, não dando direitos autorais de quem realmente fez aquele trabalho. Então, ver a natureza humana, né? Muitas vezes a gente acredita que essas coisas pequenas não tem assim fundamento, mas tem. Por isso que a gente tem que ir pedindo para o Senhor ir guardando o nosso coração, né? E aqui no versículo 16 diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor guarde os nossos lábios, né? E aqui 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os servos e as servas do teu próximo, o boi, o jumento, nem coisa alguma. Hoje seria de outra forma: boi e jumento seria o carro, seria a casa, seria o status, a aparência, o cabelo, né? Então, hoje, ainda mais nas redes sociais, o que? Se fica olhando como é a vida do outro, com o que ele faz, tudo, e fica depois o quê? Cobiçando aquilo, querendo aquilo. Hoje se olha muito mais para a embalagem do que para o conteúdo, né? Então, aqui, o que, que nós vimos? Os outros 6 mandamentos. Então, resumindo, honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento com promessa. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo, não cobiçarás. E agora nós vamos ver mais uma parte aqui, como estava aquele Monte Sinai. Então todo o povo via o quê? Os trovões, os relâmpagos, o som das trombetas que ia aumentando, aumentando, e a montanha fumegando. Sentiu grande pavor e procurou se afastar. Imagine aqui, o Senhor estava fazendo um cerimonial, o Senhor estava descendo, o noivo, né, estava aqui. E aí o povo ficou o quê? Assustado e rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, porque nós vamos morrer. E Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja sempre entre vós e não pequeis. Então o Senhor estava mostrando a grandeza dele aqui, para que o povo que visse realmente e não pecasse mais perante o Senhor. Inclusive, se nós vermos lá deixa eu ver se eu acho aqui, em Hebreus 12, 21, diz que até Moisés, olha, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até Moisés estava tremendo, mas Moisés sabia em quem confiar, né? E o povo ficou de longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. E aqui Deus vai dar a lei agora de quanto ao altar do Senhor. Então o Senhor vai falar a Moisés que vai dizer assim: viste com vossos próprios olhos que dos céus vos falei.
Não farei ídolos. O Senhor novamente aqui, o quê? Insistindo nessa fala, porque ele conhece o coração humano. E aí o Senhor orienta como se vai fazer um altar, e o altar tem que ser de terra, e sobre ele sacrificarei os vossos holocaustos, que serão as ovelhas e os bois, e em todo lugar onde eu fizer celebrar, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. E olha que o Senhor vai agora explicar como que tem que ser esse altar. Esse altar tem que ser de pedra, não fareis de pedra lavrada, quer dizer, vocês não vão pegar essa pedra e vão assim lapidá-las. Vocês não vão usar as suas ferramentas para lapidar ela, tá? Porque isso será o quê? É como se fosse profanar profanar, seria profanar. Quer dizer, o Senhor não quer obras humanas. O Senhor queria pedras naturais ali para edificar o altar. Então, não fazei o meu altar também com degraus, para evitar que ao subirdes, vossa nudez seja ali expostas. Antigamente, os povos, para se autoexaltarem, colocava assim, os altares, colocava em lugares altos. Então, tinha que subir, chamava até de zigurates, né? Que tinham que subir aquelas escadas. E naquela época se usava tipo um roupão, um camisolão. Então, quando se subia na escada, poderia ver a nudez de quem estava subindo. Então, olha como nosso Deus é detalhista. Primeiro, as pedras têm que ser colocadas ali para fazer o altar, para o holocausto, tem que ser pedras o que naturais. Porque o Senhor lá no Novo Testamento fala que nós somos pedras vivas. Então, é muito comparado isso, e o único que lapida nós é o próprio Cristo, né? Então, aqui são pedras vivas e também o Senhor detalhista de como se deve vestir. Então, esse é nosso Deus. O nosso Deus, ele tem um zelo por nós, ele tem ciúme por nós e ele faz uma aliança, como existe uma aliança no casamento entre marido e mulher. Jesus é o nosso Senhor e nós louvamos Ele por mais essa oportunidade. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.